Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com você para trazer um pouco mais do conhecimento de Deus. Hoje vamos falar a respeito do pecado. Vamos entender o pecado. Antes de iniciarmos, eu quero te dizer mais uma vez que estou utilizando a Bíblia para te provar, para comprovar que o que eu estou trazendo para você, Deus nos fala. Nem tudo que vou falar aqui é mediante a palavra de Deus, ok? Então, como o pecado é descrito nos versículos a seguir, vejamos. Romanos 14, 23 diz assim: Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Então veja que o que não provém de fé é pecado. Aqui está dizendo que se ficarmos em dúvida de alguma coisa, porque não estamos fazendo isso com fé, ou seja, a nossa própria mente nos condena. Mais um versículo, Tiago 4,17 diz assim: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Eu já falei para você em outro vídeo, se você não viu, assista a nossa série de 4 vídeos a respeito do caminho para o céu. E então o pecado, ele não está relacionado somente aos nossos erros, né, as coisas que fazemos de errado que desagradam a Deus, mas ao próprio ato de não fazer. Quando temos a possibilidade, temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, estamos pecando. E 1 João 3,4 diz assim: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Você viu no Antigo Testamento, quando Deus deu a tábua dos 10 mandamentos para Moisés. Qualquer daqueles mandamentos que nós transgredirmos, estamos transgredindo a lei de Deus. Mas a transgressão da lei civil também é um pecado, porque somos regidos pela lei civil e devemos respeitar a lei. Uma vez que desobedecemos a lei, estamos pecando. Ou seja, é por causa do nosso pecado que precisamos de salvação. Deus pode nos tentar a pecar? Olha o que diz Tiago 1, 13 a 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então veja, quem não pode ser considerado culpado pelos nossos pecados? Aqui diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não pode ser culpado pelos nossos pecados. Ele não nos tenta pecar. E qual é a fonte do nosso pecado, então? Veja que nesse versículo mesmo diz a nossa própria cobiça. Então veja que a nossa intenção, né, a nossa mente, as nossas vontades, os nossos prazeres nos levam a pecar. Qual é a penalidade do nosso pecado? Aqui nesse mesmo versículo está a resposta. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. E essa morte a qual eu me refiro é a morte espiritual. Uma vez que pecamos, merecemos morrer. Agora vamos falar um pouco sobre o cumprimento da lei, que eu falei agora há pouco, né? De acordo com Jesus, quantas pessoas naquela época observavam a lei? Vejamos, João 7,19 diz assim: Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Ou seja, quem cumpria a lei naquela época? Nenhuma pessoa cumpria a lei. E assim é hoje, nós não conseguimos cumprir toda a lei. Quantas vezes alguém teria de violar a lei para ser considerado culpado? Olha o que diz Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Em outro vídeo também já trouxe para você a ilustração do omelete.
Quando nós colocamos um ovo ruim no meio dos ovos bons, o que acontece com o omelete? Ele fica totalmente estragado, não é? Aqui, esse ponto que está se referindo é um item. Qualquer item da lei que nós transgredirmos, nos tornamos culpados de todos. Por isso que eu disse que ninguém consegue cumprir toda a lei. Então, respondendo esta pergunta, quantas vezes alguém teria de violar a lei para ser culpado? Uma única vez. Uma vez que nós violamos a lei, somos culpados de tudo, de todos os pecados. Quando ocorre o ato pecaminoso, olha o que diz Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então veja que o pecado não está somente nas nossas ações, mas sim quando temos a intenção. Só do homem olhar para outra mulher com desejo sexual, ele já está adulterando com ela. É isso que diz esse versículo. Ou seja, é a intenção do pecado. O pecado ocorre já desde o momento em que temos a intenção e não somente pelos nossos atos. Sobre o que teremos que prestar contas no dia do juízo? Sim, teremos o juízo final. Quando estivermos frente a frente com Deus, seremos julgados por Ele. Então veja o que diz Mateus 12, 36, 37. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda a palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Então, no dia do juízo, nós iremos prestar conta de todas as nossas palavras, tudo que proferimos. Deus está vendo todas as nossas atitudes, Ele lê todos os nossos pensamentos. E teremos que prestar conta no dia do juízo de todas as nossas palavras. E na sua opinião, quantas pessoas podem ser consideradas justas? Justas é que eu estou me referindo inculpáveis perante Deus. Será que existe pessoas justas? Você se acha uma pessoa justa? Olha o que diz Provérbios 29. Quem pode dizer, purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado? Quem será que pode dizer isso? A Bíblia nos diz que ninguém pode dizer isto. Veja o que diz Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, nós não fazemos todo o bem que poderíamos fazer, logo pecamos por não fazer o bem e pelos erros que cometemos. Romanos 3, 10, 12 diz assim: como está escrito, não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então a resposta para essa pergunta, quantas pessoas podem ser consideradas justas, inculpáveis perante Deus? Ninguém pode ser considerado justo. Quem será culpado perante Deus um dia, depois de tudo isso que eu falei aqui para você? Vejamos mais um versículo. Romanos 3,19 diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Quem será culpado perante Deus um dia, então? Todos nós seremos culpados. Você gostou desse vídeo? Falamos a respeito do pecado, espero que você tenha entendido. Se você quer fazer algum comentário ou alguma sugestão, deixe nos comentários. Curta o nosso vídeo se você gostou. Se você não gostou, também pode dar um dislike. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que toda vez que fizermos uma postagem você seja avisado. E compartilhe com seus amigos. Até mais!